canal e no vídeo de hoje eu vim passar para vocês uma dica bem rapidinha, ensinando vocês a criar texturas para você colocar no SketchUp, para você colocar no Revit ou qualquer outro modelador que você esteja utilizando. Você vai conseguir colocar essa textura lá e obter bons resultados na sua maquete eletrônica. Uma dificuldade muito comum que o pessoal tem na hora de criar texturas para colocar no modelador são emendas. Então é muito comum às vezes você pegar uma textura do Google, você coloca lá no seu modelo e ela fica todinha cheia de emenda. A partir desse vídeo você vai aprender duas técnicas excelentes para você conseguir criar as suas texturas sem emenda nenhuma, para você conseguir bons resultados na maquete eletrônica. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative as notificações, o sininho, para toda vez que a gente postar vídeo novo você ser avisado e você tá por dentro de todos os vídeos de dicas da GS Maquete Eletrônica aqui no canal do YouTube. E no final desse vídeo deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e quais temas que você quer que eu aborde nos próximos vídeos. Pessoal, mas antes da gente começar esse vídeo eu queria dar uma dica bem rapidinha para vocês. Se você pretende realmente melhorar os seus resultados utilizando texturas de altíssima qualidade, eu quero oferecer para você o meu pack, a minha biblioteca de texturas de Lumion, ou seja, são texturas prontas de Lumion que você vai carregar e você vai renderizar. Já estão prontinhas para você carregar no Lumion e renderizar. São texturas de altíssima qualidade. Para ser mais exato, 110 texturas de Lumion que vão agregar um grande realismo para os seus trabalhos de maquete eletrônica. Acesse nosso site para você conhecer melhor essas texturas. Essas texturas elas estão saindo por R$ 39,90. São 110 texturas, 100 texturas mais 10 texturas de bônus de altíssima qualidade e 7 dias de garantia para você testar as texturas e ver se você gosta aí no seu modelo. Para saber mais, links na descrição. Bom pessoal, eu separei duas texturas para vocês porque cada textura a gente vai utilizar uma técnica diferente. Então eu tenho essa textura que é uma textura um pouco mais lisa, só que ela não tem o rejunte. Então eu vou ensinar uma técnica para vocês pegarem uma textura na internet de uma cerâmica que vocês queiram e acrescentar o rejunte. É uma técnica bem prática, bem fácil. Isso vai ajudar bastante vocês aí no dia a dia a criar várias texturas de azulejo, várias texturas de piso e agregar resultado para os seus trabalhos de maquete eletrônica. E eu também separei essa textura, que é uma textura mais desenhada. Então a gente vai ter que ter um cuidado mais especial para conseguir eliminar essa emenda e colocar o rejunte aqui de uma forma bem realista, que vai agregar resultado para sua maquete eletrônica. E como que eu consegui essas texturas? É só você vir aqui no Google e digitar porcelanato textura, sempre colocando a textura na frente para o Google entender que você quer uma textura e não uma foto, alguma coisa do tipo. E aí você vai clicar em imagens, você vai colocar aqui nas ferramentas tamanho grande. E aí você vai escolher aqui a textura que você quer. Você também consegue achar essa textura digitando muitas vezes o nome dela, tá? Então para a gente conseguir ajustar essa textura, tirar a emenda dela e colocar o rejunte, a gente vai utilizar dois programas. O primeiro programa para tirar a emenda, que é um programa que você vai usar e às vezes você já até usa esse programa, é o programa GIMP. Eu vou deixar para você o link na descrição para você baixar e fazer o download gratuitamente desse programa, que é um programa muito bom para esse tipo de situação. Então, para você conseguir, no caso, eliminar aqui essa emenda dessa textura, conseguir criar uma emenda realista, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em arquivo, abrir, e aí você vai escolher a textura que você quer eliminar essa repetição de emenda que está salva aí no seu computador. Então eu já abri essa textura aqui no GIMP e aí o processo ele é bem simples, ele é bem rapidinho e bem fácil. Você vai clicar aqui em filtros, você vai vir na opção mapear e vai colocar aqui a opção de mosaico perfeito. Ele vai fazer uma leitura e vai transformar isso daqui numa textura onde na hora que você jogar lá dentro do SketchUp, ela vai ficar uma textura com uma emenda bem mais perfeita. E aí você vai vir aqui em arquivo, exportar como, e aí você vai salvar aqui a textura com o nome que você quer. Vou colocar piso sem emenda.jpg e vou clicar em exportar. E aí você vai colocar aqui a qualidade em 100, exportar e pronto, tá pronta. Essa textura ela já tá com uma emenda um pouco mais realista. Então o que a gente vai fazer? A gente vai voltar
no caso, aqui dentro do SketchUp, e a gente vai pegar aqui essa textura aqui, ó, tá? E vai colocar essa textura que a gente criou. Então pode ver que tá bem melhor do que tava, ó. Eu vou colocar essa mesma textura, a textura no caso de antes, aqui do outro lado, pra gente sentir o antes e o depois, ó. Então, ó como que ela tava e ó como que ela ficou. Uma emenda bem mais realista, bem mais tranquila, só que tá faltando o quê? O rejunte. Então, para você tornar isso daqui uma textura de piso, de azulejo, você precisa ter ali o rejuntezinho para você conseguir um realismo interessante. Então, como que a gente vai conseguir criar esse rejunte? Agora a gente vai utilizar outro programa, a gente vai utilizar o Photoscape. Então, eu vou pegar a imagem salva aqui no meu computador e vou arrastar ela aqui para dentro do Photoscape. E aqui dentro do Photoscape, para você conseguir colocar esse rejunte, você vai vir aqui na opção Margem e aí ele vai te dar essa caixinha. Primeira coisa que você vai fazer é escolher a cor desse rejunte. Então, como é um azulejo, um piso, uma cerâmica, né, numa cor acinzentada, fica bonito você colocar um rejunte branquinho, entendeu? Só que aí, essa questão da coloração do rejunte é uma coisa muito pessoal. Então você vai colocar aqui mais cores e aí você vai aqui escolher a coloração, tá? Eu só não aconselho colocar branco, porque vai chamar muita atenção, mas uma cor bem clarinha tendendo aqui, puxando para o branco, tá? Mais ou menos aqui. E agora você vai controlar a seguinte coisa aqui, ó. Você tem aqui atribuir as mesmas margens, ou seja, se eu clicar aqui, ele vai fazer uma margem nos 4 lados, só que não é isso que eu quero, tá? Por quê? Porque eu vou colocar margem só em cima e do lado direito, embaixo, e aqui eu não vou colocar. Essa é a técnica para você criar esse rejunte. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, em cima, vou colocar aqui uma margem de 7. E do lado direito eu vou colocar também uma margem de 7. É interessante você usar o mesmo tamanho, tá? Para você conseguir ter uma textura homogênea lá dentro do seu modelador. Então é basicamente isso. Vou dar um OK, vou vir aqui na opção salvar e vou vir em salvar. E aqui dentro do meu modelador eu vou colocar aqui uma outra textura para a gente poder criar aqui do lado, e eu vou colocar a textura com o rejunte que eu salvei. E pronto, você tem uma textura de piso com rejunte. Então, ó, antes e depois. É bem prático, bem tranquilo. E aí você consegue aí agregar realismo para os seus trabalhos utilizando texturas da internet, texturas de marcas renomadas. Então, através dessa técnica você consegue obter excelentes resultados. E agora eu vou te ensinar a outra técnica, que é a técnica da outra textura, que você tem que dar uma atenção um pouco melhor. Então, para a gente poder fazer testes, eu vou limpar essas texturas daqui. Agora que já deu tudo certo. E agora a gente vai partir para essa outra textura aqui, que é uma textura mais trabalhada. Então vamos colocar ela no nosso modelo para ver o que acontece, tá? Vamos colocar uma coloração aqui. Então ela tá com emenda, ó, ela tá repetindo várias vezes a mesma coisa e ela também tá sem rejunte. Tem aqui um detalhezinho, mas é um rejunte meio que fake. Então a gente vai ajustar também o detalhe do rejunte. E para fazer esse ajuste nessa textura, a gente vai utilizar o GIMP para eliminar também essa emenda. Então aqui com o GIMP aberto você vai vir e vai importar essa textura aqui dentro, tá? E a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez para tirar essa emenda da outra textura. Então a gente vai vir em filtros, mapear, mosaico, perfeito. Então ele já deu um ajuste, já ficou uma textura bem melhor, tá? Ficou uma textura mais interessante. Só que, por que a gente não vai vir aqui no Photoscape e vai fazer a mesma coisa? Porque na hora que você insere, tá, essa textura aqui dentro do SketchUp, vamos colocar ela lá, vamos salvar ela aqui no GIMP, exportar como, vou colocar a qualidade em 100, vou exportar ela, tá? E aqui dentro, ó, a gente vai
inserir ela, ó. Então o que acontece? Como é uma textura que ela não é lisa, ela tem esse desenhado, por mais que a gente venha aqui no Photoscape e coloque o rejunte, ainda assim ela não vai ficar uma textura 100%, porque vai repetir, ó, tá vendo? Ó? Esse desenho ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, então não tá legal, não tá agregando valor pro trabalho, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai ajustar essa textura já sem emenda, do jeitinho que ela saiu do GIMP, dentro do Photoshop. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em File, Open, e aqui a gente vai inserir a textura que a gente tirou lá do GIMP sem emenda. Então ela já está inserida aqui, tá? E a gente vai vir agora em File, New. E aqui na opção New, você vai colocar aqui um nome que você quiser. E aqui no Widget e no Edit, para a gente conseguir ter uma qualidade boa de textura, a gente vai colocar aqui 4000 por 4000, tá? Resolução pode deixar em 72 mesmo, a gente vai dar um OK. Então, o que acontece? A gente vai fazer a seguinte coisa agora. Se você não tiver essa régua ativada, você aperta Ctrl R. Ctrl R liga e desliga essa régua, ó, tá? Por que a gente vai utilizar essa régua? Porque a gente vai clicar nessa régua e vai arrastar uma linha. Ó, tá vendo que ela trava aqui no meio, ó? E a gente vai chamar ela de linha guia, tá? Ela vai nos guiar para a gente saber onde que é exatamente o meio desses dois lados, para a gente conseguir encaixar a nossa textura aqui dentro. Por quê? O que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com 4 texturas dessa, ó. A gente vai criar uma textura grande com 4 texturas dessa, tá? E a gente vai modificar cada uma delas. Isso vai fazer com que a gente diminua esse efeito de repetição. Então, a gente vai dar um Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V, tá? Vai, no caso, encaixar ela aqui, ó. Ctrl T para aumentar o tamanho. Então, vamos encaixar ela aqui, tá? E aí a gente vai simplesmente dar um Ctrl J na camada aqui, ó, e vai copiar ela. Ctrl J, vamos copiar ela 4 vezes para preencher aqui. Beleza? Então, do jeito que ela tá aqui, é exatamente o que vai acontecer com ela na hora que você inserir ela lá no SketchUp. Ela vai ficar repetindo, ó, isso daqui, isso daqui, isso daqui, ó, tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai amenizar essa repetição. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa camada aqui, vou dar um Ctrl T nela e vou, com o Shift segurado, puxar para cá, ó. Então, eu vou espelhar ela, ó, para cá. Então, já vai reduzir. Vou pegar essa camada aqui, ó, tá? Vou dar um Ctrl T nela e vou fazer isso daqui, ó. Tá? Vou espelhar ela nesse sentido. E essa camada aqui que sobrou, eu vou dar um Ctrl T nela e vou também espelhar ela nesse sentido aqui. Então a gente já vai dando uma diferenciada entre as camadas. E para diferenciar mais ainda, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, essa segunda camada, que é essa daqui do cantinho aqui, tá? E vou pegar aqui a opção do carimbo, ó. Vou aumentar aqui o meu carimbo. E vou dar umas carimbadas aqui, ó, copiando aqui e pegando aqui, ó. Então, já dá uma diferenciada. Vamos pegar aqui nesse último aqui de baixo aqui também. Vamos pegar aqui e carimbar aqui, ó. Então, você já consegue criar aqui com 4 partes, rotacionando e usando o carimbo para mudar um pouco esse desenhado, você já consegue criar uma textura totalmente mais interessante para o seu modelo. E agora, para finalizar, você vai clicar aqui na opçãozinha para adicionar uma camada. Vou dar o nome nela de rejunte. Vou agrupar essas 4 aqui. Vou colocar aqui cerâmica. Com a camada de rejunte selecionada, você vai vir aqui na opção de pincel. Vai escolher uma coloração que você quer desse rejunte. Pode ser aqui meio que puxado para o branquinho. E aí você vai se aproximar aqui, ó, da linha guia.
Vamos aumentar um pouquinho aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Essa aqui vai ser a espessura do rejunte. Essa espessura ela é bem particular, vai muito aí do seu gosto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui opacidade em 100%, fluxo em 100%. Vou meio que centralizar essa bolinha aqui, ó. Vou dar um clique. Vou vir aqui no finalzinho, vou segurar o Shift e vou dar outro clique. Então, ele já criou a primeira linha de rejunte e vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Vou alinhar ela aqui, vou dar um clique, vou vir aqui embaixo, vou segurar o Shift e vou dar outro clique. Então a gente vai continuar com o pincel aqui na camada de rejunte, vai vir aqui no cantinho aqui, ó, e vai fazer a mesma coisa. Vai colocar a bolinha mais ou menos aqui, tá? Vai dar um clique. Vai vir aqui, ó, e vai segurar o Shift e vai dar outro clique. E a gente vai agora segurar o Shift e vai dar outro clique aqui embaixo. Da mesma forma que a gente fez lá no Photoscape para aquela textura. A gente vai colocar só em cima e do lado direito. E agora a gente vai salvar essa textura para testar ela no SketchUp e ver se ficou certo. Então, File, Save As, extensão JPG, textura, sem emenda final. Ok. E agora a gente vai testar ela aqui dentro do SketchUp. Clique em editar, vamos pegar aqui para selecionar a textura e aí tá a nossa textura totalmente diferente. Vamos colocar aqui um tamanho legal para a gente enxergar. Totalmente diferente do que estava. Então você vê que esse daqui, ó, ele praticamente não se repete totalmente aqui, não se repete totalmente aqui. Ele dá uma diferença interessante para o nosso modelo e você consegue agregar aí grandes resultados nos seus trabalhos. Bom pessoal, esse vídeo se encerra aqui. Se você gostou, deixa o seu like, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse vídeo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative as notificações. Um grande abraço pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!